Olá, bem-vindos. Meu nome é Sandra. Tudo bem? Hoje vamos bater um papo sobre um manuscrito que virou um best-seller até nos dias de hoje. Ele foi lançado em 1928 por Napoleão Hill. Vamos entender por que ele fez tanto sucesso? É um dos mais recomendados para quem está na área de negócios, gestão, para quem se interessa no tema lei da atração. Eu sugiro que você pegue um caderno para fazer algumas anotações sobre essas 17 leis. Vamos lá? Primeiro, entenda quem é Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele foi uma pessoa teve uma infância humilde, e quem incentivou ele a ter mais ambição, ele fala que a primeira referência foi a madrasta, né? Que a madrasta falou assim: Napoleon, você pode ir muito mais além do que você está aqui, né? O pai é agricultor, você pode ir muito mais além. Estude, vá atrás, né? Então, e ele teve vários negócios, né? Inclusive, conheceu muita gente famosa, muita gente que vocês vão ver como referência, como o Henry Ford. Ele foi consultor de Roosevelt, né? Presidente dos Estados Unidos. Mas em alguns momentos da vida ele até alcançava dinheiro, mas estava frustrado. E antes, logo no início, aos 13 anos de idade, ele fazia no jornal, né, algumas postagens, né? E nessas conversas, no início de carreira, ele ouviu de uma pessoa assim: estude quem tem sucesso. Veja o que essas pessoas fizeram para conseguir sucesso. E ele fez várias anotações, por isso que o livro é chamado de manuscrito, né? E aí depois ao longo da carreira que ele ainda estava frustrado, ele resolveu lançar todas as anotações, todas as pesquisas que ele fez de pessoas que teve sucesso. E aí ele explodiu. Aí virou um best-seller, aí ele criou a escola de negócios e por aí vai. Então, assim, eu até acredito que a segunda lição deveria ser a primeira, mas depois vocês vão entender minha perspectiva. Ele fala que você deve encontrar um grupo, mas aquele grupo que, primeiro, tem uma boa referência, tem um network bacana, que pode te agregar de conhecimento. Mas ele fala assim: quantidade não é qualidade. Procure um grupo de até 7 pessoas. Então, se eu te perguntar hoje, escolha 7 pessoas como referência para você trocar ideia. Digamos que você está montando um grupo no WhatsApp. Quem seria essas 7 pessoas? Né? Então, assim, o que ele defende? Que essas pessoas elas têm que ter a mesma motivação, o mesmo desejo. Então, primeiro, eu tenho desejo, um exemplo, de virar cantora. Aí eu encontro mais pessoas que querem criar uma banda. Então a gente tem um desejo, tem uma motivação, o porquê desse desejo. Por que você quer virar cantora? Por que você quer ter uma banda? Ah, porque eu me inspirei em tal pessoa, tal, sou fã de tal pessoa. Ah, então tá bom, então vamos para a ação. Então esse objetivo em comum deve seguir uma ação, tá? Eu não leio PowerPoint para não ficar muito cansativo, então conforme eu vou fazendo algumas reflexões, se vocês quiserem ir lendo, fica à vontade. Então, ele também buscava alguns estudos. Então tá, então se eu tenho 7 pessoas numa sala, como é que funciona essa conexão dessas mentes? E aí ele foi estudando. Então ele fala assim, poxa, então o ouvido nós escutamos através de ondas. Então ele começou a analisar essas ondas. Ah, tem onda. Quem é o condutor de ondas, né? Ah, é o ar. O ar é o condutor de ondas, né? Então, o que faz esse movimento? As partículas, é os elétrons que faz esse movimento. Então lembra, né? O que é o ar? É o oxigênio, né? Vamos voltar na tabela periódica. Então, o oxigênio, toda partícula, todo átomo tem movimento de elétron. Ah, então, com isso, o ar é um condutor, como som, então ele faz uma vibração. E o éter, ele
Isso ainda está em pesquisa, né? Tem muitas pesquisas controversas a essa ideia, mas eu estou relatando o que o autor mencionou. O éter ocupa o espaço. Então ele fala assim: se tudo é pensamento, se o pensamento também tem uma vibração. Essa era a ideia que ele defendia. Como o ouvido precisa do espaço das ondas para causar uma vibração, o pensamento também. Então, pessoas numa sala, por exemplo, ele ia numa palestra motivacional. Se o palestrante conseguisse conectar a atenção das pessoas nele, elas iam entrar em vibração. E aí a ideia ia ficando cada vez mais forte, né? Então ele sempre fala: busque esse vínculo. E aí ele diz que toda mente tem estimulantes mentais, tá? Algumas situações ele pegou um público, né? Ele estudou ele estudava muito, ele fazia muita estatística. Então ele percebeu que o pessoal de 40 anos para cima já não tinha uma atividade sexual tão ativa quanto os mais jovens. Porém, eles emanavam mais energia, mais ação na carreira e eram mais bem-sucedidos. Então ele começou a fazer, então ele falou assim, então a energia sexual ela tem um valor terapêutico, né? Porque em algum dado momento você chega a um relaxamento, até um estado meditativo, como o Tantra, a técnica Tantra relata. Então ele falou assim, como eu posso pegar essa energia e envolver tudo isso? Então o que é um estimulante mental, né? Então, isso também entra um pouco na área de marketing. Você vê algumas propagandas aí com apelo sexual. Então, a música ela tem um poder de relaxar ou te deixar mais eufórico. O desejo ardente da fama, a amizade com o desejo de ser útil, né? O mastermind é um estímulo. Então, uma pessoa às vezes está meio caidinha e a outra consegue colocar outra pessoa para cima. Isso é um mastermind. Telepatia é um mastermind. Intuição, sofrimento mútuo. Quando alguém te conta um problema, você fala, ai meu Deus, coitado. Você se conectou com aquela ideia. Autossugestão, sabe? Ah, eu tô com uma inspiração, né? Sugestão externa, uma ideia. E vícios também tem uma grande influência de estímulo mental. Aqui deixa uma frase do Walt Disney, né? Olha, essa é a pessoa que mais utilizou essas 17 leis do sucesso. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. E aí a gente tem a lição 2. Por que eu falei para vocês que a lição 2 ela impacta um pouco? Porque como eu vou, que eu acho que deveria ser a primeira, se eu vou buscar um grupo com uma ideia em comum, eu preciso ter um propósito definido para ver se todo mundo realmente tem um objetivo em comum, tá? Mas ele colocou como a lição 2. Então, assim, um objetivo definido, ele exige planejamento. Então, ele fala assim, se você não tem nenhum objetivo ainda, você não segue com as outras lições. Você para por aqui, só continua lendo esse manuscrito depois que você tiver esse objetivo definido, porque isso basicamente é um planejamento estratégico, né? Então, dá um exemplo. Quando você tem um objetivo definido, primeiro, você tem que ter fé. Esse objetivo é capaz de alcançar? Se pode acontecer algumas coisas, porque nem tudo depende de você. Se acontece algum momento de frustração, você vai desistir de imediato? Então, ele dá um exemplo que as metas cocriam, né? A declaração de meta. Então, eu vou fazer, eu consigo fazer. Qual o exemplo que ele usa? Uma viagem. Por exemplo, eu tenho que ter um objetivo definido. Eu vou para Barretos. Tá, o que tem lá? Rodeio. Ah, se acontecer algum incidente, eu precisar do hospital, tem um hospital acessível? Como é que é a estrada? Quanto que eu gasto de pedágio? Então, a princípio, o destino final, ele traduz todo o percurso. Então, aqui ele defende essa ideia. Coloquei como exemplo uma história que ele relata de um posto de gasolina, o algo a mais, né? Tem dois cenários que ele apresenta no livro desse ambiente. Para um carro para abastecer, né, o motorista e o executivo lá atrás vira para o rapaz e fala assim, ai, o que você acha desse lugar? E o rapaz desce a lenha. Ah, eu odeio trabalhar aqui, eu não gosto, e começa a descer a lenha.
Semana seguinte, ele é mandado embora. Ele estava falando com um dos donos do posto, que ele não conhecia, um dos sócios. Aí depois, o novo frentista, o cara faz a mesma coisa. Aí fala, não sei, sou muito grato, eu preciso muito desse emprego, mas eu acho que tem muita coisa que dá para melhorar. Olha a diferença de postura. Aí ele falou assim, olha, vamos bater um papo, quero ouvir suas ideias. E aí ele aplicou o cartão de fidelidade, a rede cresceu e ele virou gerente. Olha a diferença, uma mesma abordagem com dois caminhos diferentes. A lição 3, tá? Então assim, primeiro, autoconfiança. Uma das coisas que a gente aprendeu, sempre uma lição vai estar ligada com a outra, sempre. Então uma coisa que você aprendeu, você tem que ter fé no objetivo. Para você ter fé no objetivo, você precisa de quê? Autoconfiança. Sabe aquela pessoa assim, eu tenho uma dificuldade em orar. Aí você fala assim, você acredita em Deus? Acredito. E em você? Aí ela para pensar. É a mesma coisa de eu olhar uma pintura de arte e falar assim, ai, que pintura feia. Se eu não acho que a pintura foi bem realizada, que não teve uma técnica, um conhecimento aplicado ali, eu não estou dando credibilidade para o pintor. E é a mesma coisa que acontece. Então ele fala, precisa ter fé. Né? Uma das leis que vão ser citadas lá na frente é a lei da cooperação. Então, assim, a lei da cooperação exige o quê? Entre as pessoas, no mastermind. Se eu, nesse grupo de 7 pessoas, eu preciso ter fé em você e você em mim. Porque nós vamos trocar informações. Né? A lição 4, que é o hábito de economizar. Então, ele fala assim, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Escassez, né? Porque se a gente for ver a lei da atração, escassez é a pior coisa do mundo, né? E o economizar. O que é o economizar? É você, quando você tem uma reserva, você se sente mais seguro. Então ele fala assim, a escassez, você começa a cortar tudo. Não vai ter isso, não vai ter aquilo. E não é bem assim. Ele fala assim, tenta ver no teu planejamento o que você consegue economizar. Eu moro a uns 10 minutos da padaria. Dá para mim a pé? Dá. Vai fazer até bem para minha saúde. O que eu gastava indo de carro para essa padaria? Tá, tô chutando aqui. 30 centavos. Então, vou guardar esses 30 centavos que eu gastava todo dia indo para a padaria. Guarde o que você economiza, diminuindo custos. Isso vai te trazer uma autoconfiança, tá? E a iniciativa e a liderança, o que é? Primeiro, o homem é pago por aquilo que sabe fazer, mas por aquilo que faz com que sabe. Então, muita gente tem um conhecimento, ele sabe fazer, mas ele não sabe multiplicar esse conhecimento. Ou vocês já fizeram trabalho em grupo em algum momento da vida, e às vezes você pegou aquela pessoa que manja muito, vai muito bem nas provas, mas ele trabalha melhor individualmente, ele não consegue passar ou compartilhar ideias, né? E assim, ficar muito na dúvida, você não toma iniciativa nenhuma. E aí, se você não toma iniciativa, você não consegue ter liderança. Você fica codependente das pessoas. Então ele fala assim, estuda o fracasso das pessoas. Da mesma forma que ele falou para estudar, né? Que orientaram ele, estude as pessoas de sucesso e encontre um denominador comum. Elas devem ter algo em comum que você consegue aplicar na sua vida para você ter sucesso. Aí ele fala assim, estude os fracassados também, para você não cometer os mesmos erros. Então, para eu ter liderança, eu tenho que tomar iniciativa, mas eu também tenho que estar seguro dessa decisão. Porque muitas vezes na vida eu vou ter que tomar decisões rápidas. E aí, 2 historinhas aqui. Primeiro, Júlio César. Ele estava encurralado numa ilha, numa guerra lá, e ele falou assim, os meus soldados vão fugir. O que ele fez? Ele pegou alguns soldados de confiança e falou assim, quebra o nosso barco, quebra tudo. Confiaram na decisão dele, né? Afinal de contas, era Júlio César.
E aí ele virou para os outros soldados e falou assim: é lutar ou morrer. E ganharam a guerra. Napoleão, ele tinha que atravessar um lugar, mas tinha um buraco assim. Ele falou assim: a gente não vai conseguir. E a outra tropa lá do outro lado, eles não tinham por onde ir. O que ele fez? Mandou a cavalaria ir na frente. A cavalaria tampava os buracos e ele atravessou com o restante e ganhou a guerra. Claro, muitos foram sacrificados, mas ele ganhou a guerra. Muitos também foram salvos. E a mesma coisa a cadeira elétrica. Muitas pessoas chegam no final da vida para pensar assim, o que eu deveria ter feito? É uma decisão rápida. Não tem o que fazer. E pega e vai. Muitas vezes no último momento, lembra que alguma das motivações algum dos estímulos mentais é a curiosidade da morte. E aí a pessoa, no momento próximo, né, na última semana, ele também estudou esse perfil de pessoas na cadeira elétrica, vinham vários objetivos de vida, não adiantava mais, mas vinham vários objetivos de vida, porque o ato de pensar de como é a morte começaram a ter um estímulo mental. Então a música, ela parece que disfarça um pouco a exaustão. Você está tão concentrado, tão entusiasmado cantando a música, que eles cavavam, né, e não sentia o cansaço físico. E também fizeram uma experiência na Primeira Guerra de uma fábrica de materiais bélicos, né? E fizeram um estudo que, quando se colocava uma música para o pessoal ouvir enquanto trabalhava, 50% da produção aumentou. E não é à toa que estudiosos da lei da atração falam que a música, por exemplo, a alegria, né? Vamos falar de músicas alegres. Atrai a vibração da alegria, que a vibração da alegria atrai a prosperidade. Por quê? Porque quando você está alegre, entusiasmo, você tem motivação para fazer. E lembra no início? Qual é o desejo? Qual é a motivação? Se não tiver motivação, não sai daí a ação. Então, é o que eu sempre falei, todas as leis estão ligadas. Se a gente for analisar, né, esse manuscrito é de 1928, mas agora vocês vão entender porque ainda é tão atual, né, nos dias de hoje. O autocontrole. Quando a gente fala de autocontrole, é o equilíbrio emocional. Então, a gente fica pensando em depressão, né? Quem tem dificuldades em lidar com o passado e ansiedade, quem tem dificuldade de lidar com o futuro. Então, ele fala assim, a falta de controle resulta em tristezas, que é a frustração. Né? Então, em dados momentos, você vai trabalhar com uma ideia, você vai trabalhar com um projeto, como é que você vai lidar com frustrações? Então, você não pode desistir de primeira. Por isso que é sempre importante, lá no início, você ter um mastermind bem alinhado, né? E aqui ele deu um exemplo do que o estresse é capaz de fazer. O nosso sistema, as glândulas suprarrenais, elas criam uma defesa no corpo. Quando a gente está com um nível muito elevado de estresse, ela entende que a gente está com uma lesão, com uma ferida exposta, porque o nosso nível de adrenalina e outros hormônios, outras substâncias estão elevados, como se a gente tivesse com uma lesão exposta. E ela vai liberando, né, um conteúdo no sangue para estancar. Ela entende assim, vamos fazer essa defesa de emergência para poder estancar. Só que você não está com lesão, você está com o seu nível de estresse muito alto. E aí acontece o quê? AVCs, né, ataques transitórios, né, o que é chamado de mini AVC, que não tem lesão, mas um líquido, né, algo corrompe e depois dilui ao mesmo tempo, né, ataque cardíaco. E aqui eu vou dividir uma história com vocês. Numa loja tinha um departamento de reclamação. Ninguém queria trabalhar nesse departamento. Era cliente, malhando o tempo todo. A pessoa, o vendedor até, não, senhora, nós vamos compreender tudo. Mas chega um momento, que o gerente reparou? Que a linguagem corporal já denunciava que o vendedor estava extremamente irritado. Então eles tomaram uma medida. Colocaram uma moça surda para atender esses clientes e outra moça atrás dela fazendo algumas anotações.
Então, a moça ouvia e dava um papelzinho assim: direcione para departamento X. E a moça, a senhora pode se dirigir para o departamento tal, né? Obrigada, tal. Então, falaram assim, ela não se irrita, porque ela não escuta. Né? Então, assim, né, claro, né, que a gente não, o ideal é a gente não ter uma deficiência como defesa. Mas, assim, imagine em alguns momentos que você é surdo. E filtre o que realmente é válido para você. E isso ajuda no autocontrole. A lição 9. Essa lição é assim. Ela dá uma polêmica danada. Fazer mais do que é pago para fazer. Vou dar um exemplo da hipotonia. Hipotonia, ela é muito comum em autistas. Então, você tem uma produção baixa, né, de músculos, né, massa muscular. Então, você nota uma flacidez, principalmente nessa área. Porém, o corpo, essas pessoas têm as pernas, a força no braço, surreal. O corpo criou uma defesa, ele deu um estímulo maior. Sabe aquela coisa, aquela pessoa assim, a pessoa cega, ela tem uma visão mais aguçada, você perde um lado e acaba desenvolvendo outras coisas, né? Então, assim, se o nosso próprio corpo, ele faz mais do que é pago, né? Faz mais do que deveria fazer quando encontra uma deficiência, imagina gente, que a nossa mente é poderosa para fazer. Encontre um holofote favorável. Veja o que você quer destacar. Poxa, eu adoro falar em público, então eu vou destacar isso no meu emprego. Eu vou tentar encontrar formas de eu falar em público, criar projetos. Quanto mais você fazer, mais apto você vai ficar, vai ser seu cartão de visita. Aí a pessoa fala assim: ah, mas lá ninguém dá valor. Se a empresa não dá, o mercado vai dar. Em dado momento, alguém vai falar assim: poxa, você é tão boa em tal coisa. Uma pessoa sai e te leva para outra empresa. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Em dados momentos, uma pessoa falou assim, que já trabalhou comigo, estava desempregada, falou assim: poxa, tem uma vaga que é sua cara, vem para cá. E eu fui e deu tudo certo. Então, assim, sempre entregue mais, né? Em algumas palestras sobre a lei da atração, às vezes a pessoa está insatisfeita com o trabalho. E o pessoal sempre, vários palestrantes, especialistas falam a mesma coisa. Não saia desse trabalho insatisfeito. Agradeça a oportunidade, mesmo que você não tenha alcançado a sua satisfação, alguma coisa você aprendeu. Feche o ciclo com um bom sentimento. Porque se você sair dali com mau sentimento, você vai acabar levando essas energias para outros lugares. Então, faça as pazes antes de sair de lá. Então, seja bom aonde você está. Isso vai resultar em sucesso. A Lei 10, ela tem muita coisa, né? Então, eu vou basicamente resumir. Ele falou assim, primeiro, você tem que ser agradável. Porque você, sendo uma pessoa agradável, você abre portas. Mastermind, lembra lá no início? Eu preciso ser agradável com 7 pessoas. Uma pessoa agradável, ela tem um artista, ele tem que ser agradável, senão ele não dura, ele precisa de fã. Então, assim, sabe aquela pessoa assim, nossa, tão bom conversar com você? Eu estava meio para baixo, você conversou comigo, me colocou lá para cima. Ou alguém que fala assim, nossa, eu adoro vir tomar café na sua casa. A gente bate um papo que eu nem vejo a hora passar. As gentilezas. E tinha uma pessoa que ele relata aqui, que eu vou até ler essa parte para vocês. Carisma. Se não sou, fico rodeado de pessoas que são para suprir esta falta. Henry Ford, ele não era nada carismático, mas ele andava com pessoas com carisma. Então ele acabava se dando bem em algumas reuniões, tá? Então assim, aqui vou ler essa parte que está mais pequenininho. Alguns homens sem diploma fazem grandes conquistas pelo ato de ser agradável. Às vezes uma pessoa fala assim, poxa, o cara não tem estudo, mas eu confio nele, eu acho ele honesto, eu vou chamar ele para ser meu sócio. Também já vi isso. Então, a pessoa mais gentil, ela tem mais um autocontrole, ela consegue ter mais paciência. Por quê? Porque ela tem empatia, gente. Então, avalie se você tem uma personalidade agradável. Se você acha que você não tem,
Quem ao teu redor você acha agradável? Aprenda com ela. Lição 11. Pensamento crítico. Por quê? Muita gente nesse longo caminho vai te sabotar. Então, isso eu já vi acontecendo bastante com água fria. Então, exemplo, você fala assim: eu vou para o interior, porque eu não aguento mais viver nessa cidade de São Paulo, que é uma loucura. Vou para a Serra Negra. Vou abrir uma lanchonete, porque lá é turístico. Aí alguém vira para você e fala assim: Ou então no litoral. Vou mudar esse exemplo, porque esse exemplo é melhor. Vou mudar para a praia. Vou abrir um quiosque, porque eu não aguento mais São Paulo. Aí a pessoa fala assim: não dá certo. Porque lá você só vai vender na temporada. Aí você já murcha, você já fica para baixo, todos os seus projetos, toda essa empolgação vai pro ralo, você fica frustrado e tua vida não anda. Analise os fatos. Será que realmente é isso mesmo? Vá lá, converse com pessoas que também têm quiosque. Veja o que mais as pessoas vendem lá. Será que o produto que você quer vender no quiosque chama atenção? Vai conquistar público? Contra fatos, não há argumento. Então, primeira coisa, não seja vítima. Ai, meu Deus, nada dá certo. Nada dá certo porque você ainda não teve uma ideia genial. Você vai ter. Seguindo essas 17 leis de sucesso, você pode estar bem próximo disso. Determinação. Tem que ter determinação. Não. E também cuidado com o impulso. Também não pode ser assim, eu vou testar. Não. Estude. Estuda. Troque ideias. Não é à toa que a primeira lição é: converse com pelo menos 7 pessoas. Se envolva pelo menos com 7 pessoas. Mas e se tal pessoa lá que eu escolhi no círculo do Mastermind falar que a minha ideia não é boa? Tem mais outras pessoas. O que a maioria acha? A maioria falou que pode, que não vai dar certo. Bom, então pesquise os fatos para ver se essa maioria tem razão. Ok? Só que você também tem que ter pensamento crítico. Você tem pensamento crítico e fala assim: não, mas é isso que eu quero. Eu tenho ideias diferentes. Eu tenho ideia. Eu vou montar um parque. Eles falam que lá não tem lazer, vai chamar atenção. Poxa, é uma carência grande na cidade? Sempre tem criança na cidade, não tem criança só na temporada. Tá entendendo? Então você vai ter que ter um pensamento crítico para você filtrar quais ideias são boas, quais não é, quais fatos são relevantes, quais são só boatos e conseguir perseverar. E quanto você está disposto a isso? Porque certa vez eu vi uma mulher falando assim: eu quero ter meu restaurante porque eu amo cozinhar. Mas ela não queria trabalhar nos finais de semana. E ela queria ser a chefe de cozinha. E aí? Não condiz. Então, às vezes você vai ter que procurar contradições a teu respeito. 12. Concentração. Esforço concentrado é igual. O poder é baseado na energia organizada. Então, muitas vezes, você tem que acalmar a mente para ter concentração. Sabe aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e fala assim, aí ela para do nada e fala assim: o que eu tinha que fazer mesmo? Ela não está conseguindo ter uma mente organizada, tá? Então, eu até coloquei uma referência, né, de uma pessoa que focou muito nessa parte de concentração. Então, assim, tem que ter um alinhamento. Você começa a você consegue fazer um planejamento para se concentrar. Então, as faculdades do cérebro podem ser agrupadas e funciona de forma coordenada. É o domínio sobre as funções da mente, tá? Então, eu coloquei essa referência porque é uma pessoa especializada nesta questão, ok? Cooperação. Lembra que eu falei que a gente ia voltar? Alianças amigáveis, espírito de harmonia, sem atrito. Respeite as ideias diferentes, mas aonde você tiver... Lembra que eu falei da outra lei? Faça mais do que é pago para fazer. Você tem que se sentir dono da lojinha. Autonomia.
criatividade, não só levar problema no chefe, mas também levar a solução, tá? E aquela coisa, né? Busque também, às vezes você está tentando ajudar uma pessoa, mas ela não coopera de forma nenhuma, então ela está atrasando a sua vida. Então aqui é meio que a lei da causa e efeito, né? Então também filtre também quem realmente vale a pena participar desse processo de cooperação. E a educação. Então assim, mastermind não é a mente de qualquer pessoa, é a soma total de capacidade. Então assim, nesse círculo, às vezes você fala assim, eu vou chamar tal pessoa para a gente montar um grupo e discutir ideias. Só que essa pessoa, se você gosta dela, você está fazendo isso por gostar dela, mas ela não vai te agregar em nada. Então você quer ajudar alguém, mas vai atrasar a sua vida. A que preço? Tá? Então, assim, saiba também escolher quem faz parte do círculo de cooperação. E aqui tem um checklist, né? Para como é que você vai saber se está tendo cooperação, se não está? Eu entrego mais serviço do que paguem, né? Do que pagam, né? Então, quais são as habilidades que eu posso ali desenvolver? Se eu entrego mais do que me pedem, quais habilidades a mais que eu tenho que pode me dar outros caminhos? Então, o mastermind tem que beneficiar o grupo todo, não é apenas um só ver vantagem, tá? Então, assim, você tem que ser, o que você falar tem que ser a verdade em você. Honestidade é tudo. Tenho desejo de coração e de ser útil para um bem maior. Né? Nesse curso tem o Ikigai também. Então, ou seja, para você descobrir como o teu talento pode ser usado numa missão maior, envolvendo mais pessoas, a sua contribuição para a humanidade. O que você gosta mais? Pessoas ou dinheiro? O dinheiro é só consequência. Então, você tem que estar mais ligado ao material intangível, né? Eu falo intangível, mas não seria bem essa palavra. Ame mais as pessoas. O dinheiro vai ser consequência. E você realmente está fazendo o seu melhor? Você pode dizer que você está realmente sendo motivado? Você é um exemplo onde você está? Você tem que ser um exemplo onde você está. Essa é uma das leis também que é difícil, mas você tem que ser perseverante. E você tem que ser aquela pessoa que entusiasma os outros, né? Até para construir uma parcerias bacanas, né? Não aquela pessoa que fala assim, isso aqui tá uma droga. Você não sabe a realidade do outro, né? Será que para ele realmente tá uma droga? Será que também tem que tomar muito cuidado? Porque eu já vi isso, a pessoa incentivar a outra pessoa, envenenar a outra pessoa, perder o emprego e ela precisava muito. Mas ela só teve essa consciência depois que perdeu. Então, é melhor a gente contagiar para o bem. Como você vai lidar com o fracasso? Até acertar. Em algum momento, alguém na vida te fala assim, Thomas Edison desperdiçou, tô chutando aqui porque eu não lembro o número, 3.000 lâmpadas até acertar, não sei o quê. Quantas vezes? Mas também quando acertou, quantas vezes, gente, o autor não fez sucesso em vida, mas em morte o livro dele virou uma febre. Então, como você vai agir com o fracasso? Você vai desistir ou você vai buscar os erros para te elevar à perfeição? Então, assim, isso é uma coisa que todos os perfis que Napoleão Hill, inclusive ele, estudou. Poxa, o cara hoje é de sucesso, mas ele fracassou? Fracassou. Ele teve muitas empresas que não deu certo. Ele faliu antes de realmente descobrir. Então, isso é uma coisa que está entre todos os perfis. Em algum momento você vai fracassar na vida. Mas aprenda com esse fracasso para melhorar. Como a gente vê um exemplo do barco a vapor Robert Fulton. Ele estava trabalhando para construir esse barco a vapor, só que ele virou uma piada. Então, não vai dar certo. Esse cara é louco, né? Quantas pessoas, quando a gente vai estudar história, a gente vê pessoas assim, com ideias inovadoras, que foram até queimadas, né? Degoladas, né? Porque o pessoal achava louco ou achava que tinha um pacto com o diabo. Então, ele trabalhava à noite, para não ficar ouvindo as humilhações. Deu certo ou não deu?
Ele, diante do fracasso, porque enquanto não dava certo, ele virou uma piada, as pessoas alegavam que ele estava desperdiçando tempo e dinheiro. Então, até aquele momento era fracasso. Mas ele utilizou de uma estratégia para ir até o sucesso, ele perseverou. Né? Então, assim, nada é desperdiçado. Se você procurou esse curso, é que você está procurando uma saída, se reinventar, mas não desperdice o que você viveu até aqui. Né? Faça. Nessa lição, é uma das lições, para mim, muito difícil, porque você às vezes tem que lidar com algumas dores que você enfrentou na vida. Faça uma reflexão. Ah, naquele momento ruim, tal, eu passei por isso, não sei o quê, mas eu me tornei mais forte. Hoje eu estou um pouco mais decidido, hoje eu estou mais decidida. Eu sei o que eu quero para minha vida. Quantas pessoas às vezes mudam de um curso, tá numa área, vai para outra. Aí depois elas separam assim, nossa, quando eu era jovem eu queria uma coisa, mas hoje eu vejo que eu não tinha nada a ver com aquilo. Ela precisou fracassar para ver o que realmente ela queria, porque despertou a atenção, né? 15. Tolerância. Aqui ele defende o quê? Todos nós estamos conectados. Todos. Então, assim, não adianta eu querer agir sozinho. Né? E tem algumas crenças limitantes que ele fala de 6 medos, né? Então, tá aí descrito para você os 6 medos básicos. Mas ele fala assim, para mim, nesses 6 medos, assim, o medo da crítica é o pior. Porque ele trava de você não ir. Então, assim, comece a pensar nas suas crenças limitantes, às vezes alguma coisa que você ouvia como criança e o cérebro gravou, né? Em algum dado momento, você foi fazer um trabalho na frente ali e alguém riu de você e aquilo te traumatizou. Busque estudar os seus medos. Programação neurolinguística está aí para nos ajudar. Né? Então, assim, por exemplo, como é que eu vou dar um exemplo? Digamos que uma criança, a mãe dessa criança cuidava da mãe que era idosa, da avó. E a mãe toda hora cuidando da avó, a avó acamada, e a criança começa a ver a velhice como algo traumático. Na fase adulta, ela tem medo da velhice. Então, ela criou um medo ali, vendo o sufoco que a mãe tinha para cuidar da avó naquele estado vegetativo. Cria um cenário aqui. E ela acaba tendo medo da velhice, porque ela tem, não é um medo assim em si da ruga. Claro, a criança, gente. Quem nunca, quando criança, não teve medo de uma pessoa muito idosa? Porque é a lei da natureza, mas não é nada fácil. Você vê tua pele toda enrugada, tua orelha crescendo, não é nada fácil. Mas aí o que essa pessoa teve que criar? A velhice é algo natural. Eu adquiro sabedoria, é a lei da vida. Né? Que bom que se eu conseguir chegar na velhice, né, nos 80 anos, Deus me permitiu viver muita coisa. Então ela faz uma programação neurolinguística daquela crença limitante. Mas para isso ser possível, você tem que identificar pelo menos esses seis medos básicos, eles geram outras coisas. Tá? Mas aqui, digamos assim, é o grosso da coisa. Por isso que psicólogos, terapeutas estão aí para auxiliar. E ele fala assim que ele descobriu que as pessoas mais estudadas, que buscam mais conhecimento, elas são mais tolerantes. Então você não fica brigando por qualquer coisa, entendeu? Não desgasta energia por qualquer coisa. Então ele fala que essa lição é muito importante. Principalmente em reuniões, né? Que alguém, uma hora ou outra, vai discordar de você. A lição 16, a regra de ouro. Por que essa regra de ouro é uma lei poderosa? Vou até ler com calma. É uma lei poderosa que, quando compreendida e praticada com toda sinceridade, ou seja, com aquele sentimento, não é só o ato de pensar, é sentir o que está pensando, capacitará qualquer homem a conseguir a cooperação dos outros. Troca. Semelhante atrai semelhante, associado à lei do hábito de fazer mais do que é pago para fazer. É uma manipulação, retribuição, observação? No mundo de hoje,
Essa lei de ouro que basicamente se resume ao quê? Curso de marketing digital. YouTube, né? A gente vê outras redes sociais. Ah, eu te dou um curso de graça. Aí você participa daquele curso, é sensacional. Olha, agora a próxima etapa é X e é promocional para quem está assistindo o curso. Quando você dá alguma coisa, a pessoa se sente no dever de retribuir. Então, essa é a regra de ouro, tá? Então, assim, é manipulação? Depende. Você acha que você quer um cliente novo. Então, você vai, né? Quantas vezes você se olha no espelho, você vai numa loja e fala assim, tá horrível. Mas a vendedora fala assim, tá ótimo, e você ficou sensacional. Isso é desonestidade. Agora, quando a vendedora fala assim, olha, eu senti que você não gostou, mas o que realmente você está procurando? Ah, eu queria uma coisa que disfarçasse isso, disfarçasse aquilo. Você compra. Porque ela ouviu você. Então, regra de ouro. No teu objetivo, na tua estratégia, na tua meta, onde você pode aplicar a regra de ouro? E aqui são os hábitos da saúde. Se você não tem saúde, você não trabalha. Então, esse aqui é um dos mais importantes. O sucesso vem do poder. O poder é o conhecimento organizado, expresso com uma ação definida. Para poder praticar as outras lições, ou seja, todas, é necessário ter saúde, ter uma combinação adequada de alimentos e ar, da eliminação de resíduos, de exercícios apropriados, de pensamento correto. Saúde ruim é causada pela eliminação de resíduos, ou seja, quando ele fala assim, quando você se alimenta mal, a tua eliminação de resíduos, ela não fica saudável. Você engorda, você fica inchado, os hormônios já começam a encher o saco. Aí acontece o quê? Dor de cabeça. Você se sente mais lento, mais desânimo. Você faz uma auto-intoxicação. É um envenenamento intestinal pela eliminação adequada. Então, sabe aquela frase, você é o que você come? Aqui não é só isso. Preste atenção como é que o teu corpo também está eliminando coisas que não são apropriadas. Intestino preso te deixa acabada. Você tem acabado. Você tem todos esses sintomas. Então ele fala assim: olhe para todas as lições, mas não deixe a saúde de lado. E aqui ele também defende que faz parte do fluxo sanguíneo do nosso corpo, dos nervos, hormônios. A parte sexual, ela rejuvenesce. Sabe aquela coisa? Nossa, só né? Que já ouviu falar assim, nossa, a pele tá bonita, hein? A noite foi boa. Eu, graças a Deus, já escutei isso. Então, o que que acontece? Ele fala, né, não deixe essas atividades, né, do nosso corpo, da nossa natureza humana de lado, né? Então, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam atingir todo o sucesso. Aqui eu coloquei algumas informações relevantes sobre essa questão, né, da importância da vitalização com a energia do sexo. E aqui eu coloquei uma listinha lembra que eu falei que ele também falou assim, estude os fracassados. Então, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Comecem a riscar coisas dessa lista. Procrastinação. Não faz mais parte da minha vida. Tá? Falta de persistência e coragem. Às vezes a pessoa não tem muita persistência e é mais fácil culpar os outros pelo fracasso. Né? A minha infância foi difícil. Você não está na infância agora, você está na fase adulta. O responsável é você. Comecem a riscar da lista. E gratidão. Aguardo vocês na próxima aula.